Olá, tudo bem com vocês? Como que foi o final de semana? Conseguiram descansar um pouquinho? Estão prontos para mais uma semana de estudo? Então hoje nós temos aula de português e como vocês já viram, a gente vai estudar sobre o tempo verbal. Mas o que é o tempo verbal? Quem lembra do nosso estudo sobre concordância verbal? É bem parecido com concordância verbal, mas é tempo verbal. Lembra que concordância verbal, o verbo tinha que concordar com o sujeito? Então, agora, o tempo verbal, ele também vai falar sobre o verbo. O verbo também vai ter que concordar com alguma coisa, mas ele vai ter que concordar com o tempo. Mas como assim, prof? Ter que concordar com o tempo? O verbo vai ter que concordar se o tempo tá com sol ou se o tempo tá com chuva? Não, ele vai ter que concordar com o tempo presente, passado e futuro. Então, quando a gente está falando algo que está acontecendo no presente, o verbo tem que ser falado no presente. Eu amo a minha família. Eu estou amando, é algo presente. Ou eu amei alguma coisa, é no passado, já aconteceu, eu amei. Ou eu amarei o presente que eu vou ganhar de aniversário. O verbo sempre tem que concordar com o tempo. Antes, na concordância verbal, ele tinha que concordar com o sujeito, se estava no plural, se estava no singular. E o tempo verbal, o verbo tem sempre que combinar com o tempo no qual ela está sendo falada. Se eu falo no presente, o verbo também tem que estar no presente. Se eu falo no passado, o verbo também tem que estar no passado. O prof vai dar exemplos para vocês de verbos no passado, verbos no presente e verbos no futuro. Vamos pegar o verbo amar, né? Que eu tava falando, eu amo. Vocês amam. Eu acredito que vocês têm muitas coisas que vocês amam. Então vamos colocar o amar, o verbo amar em prática. Eu amo. Qual seria o passado? Eu amei, né? E o futuro? Eu amarei. Outra coisa bem importante para vocês não se esquecerem, muitas vezes o livro vai trazer, em alguns lugares que vocês vão ver a palavra pretérito. Mas o que é pretérito? Pretérito é algo que já aconteceu. Quando a gente vai conjugar algum verbo, muitas vezes vai ter presente, pretérito e futuro, porque o pretérito significa passado. Então, pretérito e passado são iguais. Eu vou escrever uma frase e essa frase está no presente, é uma frase que está acontecendo agora, os verbos têm que estar no presente. Se eu vou escrever uma frase de algo que já aconteceu, o verbo tem que estar no passado. E se eu vou escrever uma frase de algo que ainda vai acontecer, o verbo tem que estar no futuro. Um exemplo é do brincar. Vocês brincam. Então, quando vocês brincam, tem que ser eu brinco. Ah, mas foi algo que eu fiz semana passada, então eu brinquei. Ah, mas foi algo que eu ainda não fiz, eu vou brincar, tá? Então, o tempo verbal é muito importante na hora que a gente vai escrever, porque o verbo ele tem que concordar com o tempo em qual nós estamos escrevendo. Se é futuro, se é pretérito ou se é presente. E para a gente colocar isso em prática, a gente vai fazer as atividades da página 54 até a página 58. Essas atividades, elas vão trazer relatos e trechos daquela crônica que a gente leu semana passada, do Ser Índio é muito mais legal. E a partir dos trechos que ela vai trazer, ela vai pedir para a gente analisar o verbo, se o verbo está no presente, se o verbo está no passado ou se o verbo está no futuro. A questão 2 vai perguntar para vocês também em qual é o tempo que predomina na crônica. Vocês vão ler a crônica e vocês vão ver se ela fala mais no passado, se ela fala mais do futuro ou se ela fala mais do presente. E para descobrir isso, vocês têm que analisar os verbos. Os verbos estão escritos como? Presente, passado, futuro? Como eles estão escritos? A questão 3, lá da página 55, ela vai pedir para vocês analisarem e substituir. Ah, essa palavra aqui pode ser substituída por qual palavras? É a análise do texto, vocês vão realmente analisar. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que quando a gente fala de tempo verbal, a gente também tem que lembrar da nossa concordância verbal.
porque não adianta a gente escrever no tempo verbal correto e não escrever na concordância verbal correta. Então, mesmo que o tempo do verbo está correto, ele tem que concordar com os sujeitos. Se são um sujeito, ele tem que estar no singular. Se são mais de um sujeito, tem que estar no plural. Por exemplo, o verbo amo, que a gente já falou, no plural. Eles amam, né? No presente, ó, eles amam. No pretérito, no passado, eles amaram. E no futuro, eles amarão. Olha só a diferença. Amaram e amarão. Um é passado e um é futuro. E esse ão com M e esse ão com tio, a gente vai ver na aula que vem como diferenciar e qual é a diferença deles. Aqui vocês já viram, já temos um spoiler da aula que vem, né? Da próxima aula. Que o com o ão, com o M, é passado, olha aí. E o com o tio, ele é futuro. Então, vocês já estão vendo um pedacinho da aula que vem. E as outras questões vão pedir para vocês conjugarem o verbo. Lembra? A prof já comentou isso com vocês sobre conjugação de verbo lá na nossa sala de aula. Quando é eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, né? Isso tudo que a prof falou está no presente. E na página 58, vocês vão fazer só até a questão 9, onde diz para vocês identificarem a pessoa do verbo nas frases e acrescentar o pronome pessoal adequado. O que é o pronome? O que são pronomes que nós já vimos? É eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, ali está escrito já os pronomes e vocês vão colocar os pronomes no lugar certo. Vou fazer a A com vocês, ó. Frequentei aulas de inglês. Quem frequentou? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quem? Nós frequentei aulas de inglês? Não, né? Ele frequentei aulas de inglês? Eu frequentei aulas de inglês. Essas atividades são todas visando a questão do verbo, tanto o tempo verbal e também lembrando da concordância verbal, ok? E para concluir a nossa aula de português hoje, a gente vai terminar com uma atividade no CA, lá na página 24, 25 e 26, que também são atividades sobre o tempo verbal. Beleza? A nossa aula de hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um recadinho para prof. Prof, eu não entendi. Prof, não consegui compreender o que é o tempo verbal. Me explica melhor. A prof vai estar explicando, tá ok? Um beijo e até amanhã.